Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora um programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial do advogado especialista em direito digital Fabrício da Mota Alves. Ele fala dos crimes virtuais. O mais importante é preservar a prova. Foi vítima de crime? Corre na delegacia, procura um advogado criminalista, procura a Defensoria Pública, vai no Ministério Público imediatamente, antes de qualquer providência com relação ao próprio conteúdo que você está recebendo. Além da entrevista, o programa vai mostrar: vítimas de crimes virtuais lutam por reparação na justiça. Quase 90% dos processos em Alagoas já foram digitalizados. No Espírito Santo, o juizado itinerante acelera o julgamento de casos de violência doméstica. E ainda outras notícias de tribunais pelo país. O Link CNJ começa com a reportagem sobre os crimes virtuais. Vamos falar do caso de uma vítima que ainda sofre as consequências desse crime e que luta por reparação na justiça. Esta mulher viu a vida virar um caos com um simples clique. Teve o perfil nas redes sociais clonado e foi vítima de ataques pesados. Pessoal, perfil falso meu no Facebook com os meus dados, fotos, e começou a fazer ofensas a mim, ao meu filho, ao meu esposo, e expor coisas da minha vida pessoal, né? Coisas que já me aconteceram no passado, coisas que aconteceram no presente, e até ofensas muito pesadas sobre o meu filho, né? Sobre uma característica que ele tem. Aí fez o que foi possível, assim, para poder ofender ele e a mim. Inventou muitas mentiras e fez até comentários na página, nas fotos da página do meu trabalho. Caiu na rede e é público e o internauta precisa ter muito cuidado quando o assunto é a exposição pessoal. É que um conteúdo visto muitas vezes como inofensivo pode ser usado por gente de má fé. E os cybercrimes não se restringem apenas à clonagem de dados. Entre os delitos mais comuns estão a invasão de páginas, o roubo de senhas e o sequestro de servidores. Você foi vítima de criminosos virtuais? Este advogado dá uma dica valiosa. É muito importante quando a pessoa é vítima, ela guardar as provas. Porque pode ser algo que cause vergonha, enfim, ela acaba apagando. Então, o certo é sempre guardar essas provas e ir na delegacia e já registrar isso. E procurar, é sempre bom procurar um advogado especialista nessa área de direito digital. Ele vai saber cuidar das provas, ele vai saber o que fazer. Foi exatamente isso que a mulher do início da reportagem fez. Eu printei todas as telas, que foi o que me salvou. Eu printei tudo. Ela também buscou junto ao Facebook a identificação do ofensor. 6 meses depois, obteve algumas das respostas de que precisava. Agora está na justiça contra quem a prejudicou. A justiça está aí, muitas vezes ela é falha, mas muitas vezes também ela acontece. Chega tarde, mas acontece. Agora vamos ver a entrevista do advogado Fabrício da Mota Alves. Ele fala dos crimes virtuais. Nessa era digital, aumentam as quantidades de crimes virtuais. E como classificá-los para que não haja uma confusão, por exemplo, com a liberdade de expressão? Na verdade, a doutrina e a jurisprudência costumam classificar os crimes virtuais ou crimes cibernéticos, até a nomenclatura também não é unânime, de duas formas principalmente. São crimes chamados crimes próprios e os crimes impróprios. Os crimes próprios são aqueles em que o legislador penal, aquele que construiu as leis penais, ele entende que o bem que tem que ser tutelado, tem que ser protegido, é o próprio dispositivo de tecnologia, são os dados armazenados nesse dispositivo. Então, quando há um interesse em proteger esse tipo de propriedade, de bem, esse tipo de crime é chamado crime próprio. Por outra forma, os crimes impróprios são aqueles que são crimes comuns, ordinários, crimes que a gente conhece desde antes da era da internet, mas que hoje são praticados através da internet. Na verdade, a tecnologia da informação, ela é um instrumento, ela é um meio para a prática desses crimes. Então essas são as classificações principais. E com relação à liberdade de expressão, isso é mais associado aos crimes contra a honra, que são aqueles crimes que são praticados quando tem o intuito de ofender
a imagem ou a honra de uma vítima, possivelmente. Esses crimes são associados à discussão sobre liberdade de expressão, principalmente porque, às vezes, a pessoa, ao querer expressar uma opinião sobre alguém, principalmente, ela pode estar invadindo a esfera de proteção desse indivíduo, ela pode estar ofendendo a sua honra, a sua imagem, a sua intimidade. E nesse tipo de ofensa, nesse tipo de violação de direito, pode estar configurado ou não um crime contra a honra através da internet. Quais acabam sendo os crimes virtuais mais comuns nos dias de hoje? Os mais comuns são realmente os crimes contra a honra, até porque nós estamos vivendo a era das redes sociais, que hoje são basicamente o principal canal de manifestação do pensamento, o principal canal de acesso até mesmo a informações que a sociedade, principalmente a brasileira, tem. E nesse diâmetro, nessa dimensão, os crimes contra a honra são muito comuns. À medida que nós temos inclusão digital, nós temos também um aumento dos crimes contra a honra. São os principais, não são os únicos, mas seguramente são os principais. Como é que as leis brasileiras tipificam hoje os cybercrimes? Se forem crimes contra a honra, você tem os crimes tradicionais, injúria, difamação e calúnia, que podem ser cometidos através da internet, o que não é difícil. Basta você ir a uma rede social e ofender alguém ou imputar alguém da prática de um crime falsamente, sabendo que ela não é criminosa, mas entender que essa pessoa, chamar essa pessoa de criminosa ou acusá-la de ter cometido um crime, você está cometendo um crime de calúnia. Ou então simplesmente difamar alguém é uma outra forma também de cometer, que é muito comum. Inclusive até a discussão sobre vingança pornô, vingança pornográfica é muito associada ao crime de difamação. Normalmente o ex-namorado, o ex-marido, ele tem o intuito de difamar aquela ex-companheira e faz isso através do vazamento de imagens ou vídeos de intimidade sexual. Basicamente são os crimes mais comuns. Mas você tem também pedofilia, você tem crimes de ameaça, até o estupro agora também já tem a classificação de estupro virtual, em que você tem uma grave ameaça, um constrangimento muito forte perante a vítima com a ameaça de vazamento de algum conteúdo através da internet, com o objetivo de obter um favor sexual. Então até isso você já tem classificação de estupro virtual e tem uma série de outros crimes. Praticamente qualquer tipo de delito previsto nas leis penais pode ser praticado de alguma maneira com o uso de tecnologia. Uma vítima de crime virtual pode se defender de que forma? Talvez a dica mais importante para quem se sente vitimada de um crime cometido através da internet seja o cuidado de preservar a prova. É muito comum que a vítima, quando ela receba uma ofensa ou quando ela receba um conteúdo ilegal, ela tendo conhecimento que alguém vazou suas fotos, sua intimidade sexual, por exemplo, ela simplesmente bloqueia o perfil de uma rede social, desse atacante, desse ofensor, ou então apague esse conteúdo. Quando ela faz isso, ela dificulta bastante a produção de prova. O delegado de polícia, um advogado criminalista, o juiz criminalista, eles precisam construir um conjunto probatório. Sem esse conjunto probatório, a vítima não tem como processar criminalmente ninguém, porque você não tem como determinar especificamente quem é o autor, provar quem é o autor e muito menos provar que houve a prática do crime. Então o mais importante é preservar a prova. Foi vítima de crime? Corre na delegacia, procura um advogado criminalista, procura a Defensoria Pública, vai no Ministério Público imediatamente, antes de qualquer providência com relação ao próprio conteúdo que você está recebendo. A Lei Carolina Dickmann, ela veio para agregar, para acrescentar? Ela é suficiente ou ainda é preciso se avançar nesse quesito? Foi um avanço muito tímido do legislador, né? Diga-se de passagem. A Lei Carolina Dickmann, ela basicamente criou um novo tipo penal, que é o crime de invasão de dispositivo informático, que ajuda, de certa forma, é um elemento a mais para combater a criminalidade cibernética, mas ainda é muito tímido. É um crime que, para você ter uma ideia, a invasão de um dispositivo informático, de um modo geral, ela é a porta de entrada para a prática de outro crime. Então, o cidadão criminoso, o agente criminoso, quando ele invade um dispositivo, normalmente ele invade o dispositivo para praticar outro crime. Ou seja, para furtar, eventualmente, valores monetários que estejam numa conta corrente, para furtar até furto de Bitcoin. Agora a gente tem furto de criptomoedas também. Então, as pessoas querem invadir o dispositivo de alguém com o objetivo de cometer alguma outra prática criminosa. Então, na verdade, a invasão do dispositivo informático é uma ajuda, sim, do legislador, muito tímida, porque há muito mais a se fazer, muitos crimes, muitas condutas que não são nem sequer classificadas como crime, porque o legislador ainda não atualizou a legislação penal. O Marco Civil da Internet regula os direitos e os deveres dos internautas, mas esse Marco Civil por si só ele é suficiente, ele é considerado um avanço?
O Marco Civil é um avanço muito importante. Na verdade, o elemento mais importante que o Marco Civil trouxe com relação a essa discussão de crimes foi a obrigatoriedade das empresas de tecnologia, dos provedores de aplicações, de armazenarem por um período pré-determinado, no caso 6 meses de provedores de aplicações, armazenarem os registros de acesso aos aplicativos, às aplicações. Então, todos nós que usamos internet, qualquer que seja o aplicativo, seja um aplicativo de navegação, seja um browser para navegar na internet, seja um aplicativo de rota, de tráfego, seja o que quer que seja, na verdade, um aplicativo de comunicação, não importa, todo o acesso que é feito ao aplicativo, essas empresas têm que armazenar por um período mínimo de 6 meses. Isso ajuda no caso de produção de prova. Lá na frente, se você se sentir ofendido por alguém que te mandou algum tipo de conteúdo através de um aplicativo de comunicação, por exemplo, você pode entrar com uma ação contra a empresa responsável por esse aplicativo e pedir os registros de acesso, tanto de cadastro dessa pessoa, que todo aplicativo precisa de um cadastro, tanto de cadastro como acesso ao próprio conteúdo. Nesse período eleitoral também há uma grande preocupação com as fake news, né? O que são essas chamadas notícias falsas? É verdade. Fake news é uma nomenclatura até americanizada, são palavras em inglês, mas elas são muito comuns. Não quer dizer necessariamente notícias falsas, como seria a tradução ideal. Fake news, na verdade, é um conjunto muito mais amplo. Não é só uma notícia falsa, às vezes uma notícia verdadeira num contexto falso, às vezes uma notícia verdadeira num contexto verdadeiro, mas relacionada falsamente a alguém. Então, fake news ela tem uma definição muito mais ampla. Não temos na legislação brasileira a definição legal de fake news e nem crimes ou providências específicas para combater o fake news. Temos alguns instrumentos, como a gente falou, o Código Eleitoral tem algumas disposições, inclusive com relação a crime, quando você faz a propaganda eleitoral contra alguém atacando a informação, sabendo que é falsa essa informação e querendo divulgar isso como se propaganda eleitoral fosse, você está sendo classificado como um crime eleitoral. Mas há uma série de outras providências. O Código Penal já tem algumas respostas para alguns tipos de fake news. Você tem resposta na legislação civil também. Então, existem alguns instrumentos que são capazes de solucionar. E com as eleições isso vai ser bem recorrente, já está sendo inclusive bem recorrente e vai ser cada vez mais utilizado esse tipo de expediente. Que tipo de cuidado, então, a população deve tomar para não reproduzir notícias falsas ou num contexto que não é um contexto verdadeiro? Na verdade, o cuidado que se tem que ter, na verdade, é como qualquer um que escuta um boato, por exemplo. Você não pode simplesmente repassar esse boato sem assumir para si um mínimo de responsabilidade, nem que seja social. Você tem que ter um mínimo de condição de verificar se há verdade naquilo que está sendo falado. Isso não é difícil, basta você fazer uma pesquisa nesses buscadores comuns da internet para confirmar se essa informação tem um mínimo de respaldo em instrumentos de veículos de comunicação social com credibilidade, como a imprensa propriamente dita, a imprensa tanto de mídia digital como a imprensa de mídia tradicional. É importante que o cidadão tenha consciência de que, por mais que ele goste da notícia que ele está recebendo, que ele ache que ela seja verdadeira, que ele faça um mínimo de filtro para perceber que aquilo pode ou não ser falso e evitar repassar. E, sobretudo, se souber que é falso, porque repassar uma notícia sabendo que é falsa pode ser classificado como crime também. No próximo bloco, o juizado itinerante acelera o julgamento de casos de violência doméstica no Espírito Santo. Até já. O Link CNJ está de volta e mostra agora os avanços da virtualização das comarcas de Alagoas. Quase 90% dos processos do estado já estão digitalizados. E vamos ver a situação de duas comarcas que exemplificam bem essa trajetória. Começamos por Maribondo. A unidade jurisdicional, situada no Agreste, tornou-se a primeira comarca do estado e do país a estar 100% virtualizada. Os processos físicos deram lugar a autos digitalizados. Ao final de 2, 3 meses conseguimos colocar todo o acervo digitalizado e começamos a trabalhar efetivamente na virtualização dos processos. Todo o trabalho contou com o apoio da DIAT, que é a diretoria que cuida da tecnologia da informação do Tribunal de Justiça. Hoje, juiz, servidores, jurisdicionados e o promotor da comarca
usufruem da celeridade que só a virtualização oferece. Atualmente, como a interligação do sistema do Ministério Público com o Tribunal de Justiça, os processos são recebidos de forma imediata, as manifestações também são entregues, peticionadas e recebidas no Poder Judiciário também de forma imediata, que proporcionam uma celeridade no curso do processo. Todos os envolvidos, sejam os advogados, os serventuários, os magistrados, bem como a população em geral, viu no processo digital uma segurança e uma facilidade muito grande, seja pela tramitação ágil dos processos, seja pelo uso de ferramentas que até então eram impossíveis no processo físico. Celeridade. Esta é a palavra que traduz a forma com que o trabalho é realizado aqui, no Fórum de Quebrangulo, graças à virtualização. A virtualização dos processos, sem dúvida nenhuma, traz muitos benefícios, não só para a atuação do magistrado, mas para a vara, enquanto unidade judiciária, e para as partes também. Em relação às partes, ele é mais vantajoso que o processo físico, porque permite a intimação simultânea de todos aqueles que estão envolvidos no processo. O juiz lembrou ainda da facilidade de poder acessar qualquer processo de onde estiver, desde que haja internet. Às vezes surge uma urgência, alguma situação que foi protocolada fora do expediente forense e que, justamente por conta da urgência, a gente tem que decidir no mesmo dia, às vezes até de noite, se for o caso. Com a internet você pode acessar esse processo em qualquer lugar que você esteja. Kelps trabalha aqui há 36 anos. Ele lembra que antes da virtualização, o Fórum de Quebrangulo foi fortemente afetado durante a enchente de 2010. Segundo ele, a água invadiu todo o prédio, danificando mais de 800 processos. Foram 4 meses para poder recuperar página por página. Hoje, com a virtualização, isso já não preocupa mais, né? Não preocupa mais, é uma grande vantagem. A gente está aqui na beira do Rio Paraíba, né? Deus queira que não aconteça outro enchente, mas se chegar a acontecer, a gente não vai ter mais esse problema de molhar os processos. No Espírito Santo, outra iniciativa da Justiça dá resultados positivos. É o juizado itinerante, que julga casos de violência doméstica pelo interior do estado. No ônibus rosa do juizado, o destino é a Lei Maria da Penha. Aqui, agressores não têm vez. São denunciados por mulheres que embarcam com destino à libertação. Um percurso que elas esperam que não tenha volta para eles. O juizado itinerante é guiado por uma equipe multidisciplinar. Envolve ainda a polícia e abre as portas para a orientação jurídica no interior do país. Fortalecer a rede de enfrentamento às violências doméstica e familiar contra as mulheres está entre as metas do Conselho Nacional de Justiça. Levar o atendimento às partes mais distantes do Brasil pode ser a chance para que essas vítimas se livrem de vez do fantasma da dor causado por quem as agride. No Espírito Santo, o Tribunal de Justiça está atento à questão. Só em junho analisou mais de 2.000 casos de violência familiar. O mutirão percorreu cidades que não têm varas ou juizados exclusivos de violência doméstica para dar andamento aos processos. Passou por São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário e Aracruz. Neste último município, uma constatação. As mulheres mais pobres são as que mais sofrem por lá. Embora a gente saiba que a violência doméstica e familiar ela ocorre independente do nível social, independente do grau de escolaridade, as vítimas que nos procuram aqui em Aracruz, em regra, são pessoas de menor nível de escolaridade, de baixa renda. Os juizados itinerantes ajudam no encorajamento das vítimas. Isso porque, com a falta de um fórum especializado em algumas localidades, muitas delas ficam caladas. Muitas das mulheres silenciam na qualidade de vítima, porque acha que tudo é difícil, tudo não pode não chegar lá, enfim. São essas dificuldades todas que levam as mulheres a ficarem nessa, como digamos assim, silentes, né? Sem expressar aquilo que elas gostariam, que era a prestação jurisdicional rápida. No Espírito Santo, apenas 6 juizados atendem exclusivamente crimes que envolvam violência doméstica e familiar. Mutirões como o do ônibus do Juizado da Lei mostram que, com ajuda profissional, casos mais graves podem ser evitados. Existe uma expressão muito comum, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem que meter a colher. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então eu acho que essa é a importância de projetos como esse, que você começa a trazer, a mudar a cultura, mudar o paradigma, para que as pessoas comecem a se envolver e evitar que isso se repita. Porque às vezes uma briga simples pode gerar uma consequência muito grande, que é até um feminicídio. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos:
A Constituição brasileira permite ou não a pena de morte? Letra A. A pena capital foi completamente abolida no país e não existem exceções. B. A pena é permitida apenas no caso de crimes hediondos de extrema gravidade em que o réu seja reincidente. Letra C. A pena só pode ser aplicada para punir crimes graves em caso de guerra declarada, como traição, covardia, desobediência ou deserção. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta certa do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: a Constituição brasileira permite ou não a pena de morte? A resposta certa é a da letra C. A pena capital só pode ser aplicada para punir crimes graves em caso de guerra declarada, como diz o inciso 47 do artigo 5º da Constituição. O Código Penal Militar completa a legislação e prevê a pena de morte por fuzilamento para crimes como traição, covardia, desobediência ou deserção. Agora vamos ver notícias do CNJ. A presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, assinou um protocolo com o Conselho Federal de Psicologia para dar assistência às vítimas de violência doméstica e familiar. A ajuda também se estende aos dependentes. Com isso, o atendimento integral e multidisciplinar fica viabilizado. O suporte está previsto na Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, vai apurar as condutas dos desembargadores Rogério Favreto e João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e do juiz Sérgio Moro. O procedimento foi aberto depois do habeas corpus concedido ao ex-presidente Lula e dos atos que resultaram na manutenção da prisão do petista. Até agora, 8 representações foram apresentadas ao Conselho Nacional de Justiça contra Favreto e 2 contra Moro. É hora do Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. A próxima Semana Nacional de Conciliação já tem data marcada. Será entre os dias 5 e 9 de novembro nos tribunais estaduais, federais e do trabalho em todo o país. O evento, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, ocorre anualmente desde 2006 e pretende promover a cultura do diálogo. No ano passado, mais de 225 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados de maneira consensual. Minas Gerais começa a implantar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. 1% dos dados do estado foi inserido na plataforma digital do CNJ. O Rio Grande do Sul é o único que ainda não começou o trabalho. Até agora, 23 unidades da federação concluíram o cadastramento de presos. No Paraná, 94% dos detentos estão no sistema. São Paulo também caminha para a conclusão com 72% das informações. Até agora, o levantamento do Conselho somou mais de 532 mil pessoas privadas de liberdade em todo o país. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte quer saber a opinião da população sobre as prioridades para o Poder Judiciário no ano que vem. A consulta pública vai ajudar a construir caminhos para o aperfeiçoamento do trabalho judiciário. A pesquisa fica disponível até o dia 13 de julho e pode ser acessada no site do TJ. O levantamento está diretamente ligado às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para 2019. Anote aí o endereço eletrônico: www.tjrn.jus.br. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal ultrapassou a marca de 700 mil feitos distribuídos por meio do processo judicial eletrônico. O sistema foi implantado em julho de 2014 e é adotado aos poucos em setores e serventias do tribunal. Recentemente, a plataforma passou a funcionar nos 3 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília. Até o fim do ano, deve estar em todo o tribunal. Quase 94% dos tribunais brasileiros encararam o desafio de dar mais rapidez e produtividade aos serviços jurisdicionais. O resultado é do biênio de 2016-2017.
A Estratégia Nacional do Judiciário inclui 12 macrodesafios, acompanhados pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento permite ainda que os diferentes segmentos da Justiça estabeleçam prioridades. Os tribunais têm até 2020 para cumprir os objetivos. A Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ inspecionou quase 1.500 setores do Poder Judiciário durante a gestão do corregedor ministro João Otávio de Noronha. Até a segunda quinzena de julho serão visitados o Paraná e a Bahia, as duas últimas unidades da federação que faltam. Apenas neste ano foram aplicados R$ 906.900 com inspeções, correições, diligências e oitivas. Os valores envolvem ainda pagamento de diárias a juízes e servidores. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. A justiça é quando as pessoas são tratadas de forma justa e igualitária. A justiça, para mim, é a atuação do Poder Judiciário nas demandas da sociedade. Os conflitos, as lides que a sociedade geram, tanto por sua complexidade ou pela dificuldade na resolução natural, elas demandam essa intervenção do Poder Judiciário e a Justiça se faz presente nesse momento. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.